O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Abra sua Bíblia, aqui vai estar aqui, ó. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4: apareceu João Batista no deserto, e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 6: e João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Diga glória a Deus. Aleluia. Versículo 8 e 9: eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Amém, meus irmãos? Aqui nós estamos, põe no versículo, aqui está, primeiro, versículo 1, diz assim, pode passar, eu vi que naquele outro lâmina tem um, pode passar, está aí, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí no outro versículo ele diz: conforme, de acordo, que está escrito no livro de Isaías. Aqui nós temos o princípio, e aqui reporta dois segmentos, duas ideias. Princípio no sentido de que está iniciando. O Evangelho estava iniciando. Esse Evangelho que deu início à igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, estava começando. Princípio no sentido de, se nós olharmos, nós vamos ver um marco do seu início. Assim começou o Evangelho a ser pregado na terra, o princípio desse Evangelho. E ele diz assim, princípio do Evangelho, em dois sentidos também. O primeiro sentido era um gênero literário que estava sendo inaugurado. Então o Evangelho, ele se tornaria um sinônimo de uma biografia de Jesus. Então nós, como igreja, nós temos os Evangelhos para ler, e os Evangelhos são uma biografia do nosso Mestre. É muito prazeroso poder conhecer a Jesus, desfrutar da leitura que descreve todos os passos que Jesus deu sobre a terra. Os evangelhos, eles vão contando a infância de Jesus, a adolescência, quando ele cresce, passa para o ministério, os seus feitos sobre a terra. Ele fala sobre a sua morte e ressurreição. E esse evangelho, além de ser um aspecto literário, ele também é as boas novas. Diga assim, boas novas. Sabe o que isso quer dizer? Que naquele momento, o povo que gemia, que sofria, que vivia uma experiência igual a nós, e igual a muitas gerações durante muito tempo, a gente às vezes chega a pensar que todas as notícias são de dor, todas as notícias, e às vezes a gente fica sem esperança, porque se abre as redes sociais, se fala de caos, de violência, de morte, de ruína.
A gente telefona para alguém, entra em contato com alguém, o discurso é que a nossa cidade não vai bem, que a violência tomou conta da cidade, que as famílias estão se separando, e nem é bom um negócio casar no dia de hoje, porque a estatística transcende o número de 50% das pessoas que casam se separam, e uma outra parte daqueles que não se separam vivem mal. A gente ouve a notícia que os filhos agora estão se rebelando contra os pais. A gente está intranquilo na cidade, e nada disso deixa de ser verdade. Porém, essa não é a única notícia. Quando o Evangelho vem, ele vem dizer assim: eu trago para vocês uma boa nova. Diga assim: boas novas. E nós vamos ser alcançados por esta boa notícia. O Senhor vai chegar na nossa vida e vai dizer: olha, o mundo, a realidade do homem, a tua experiência não vai ser somente de sofrimento. Eu trago uma boa notícia, eu trago a justiça sobre a terra, a paz sobre a terra, eu restauro a fé sobre a terra, eu dou nova direção sobre a terra, eu construo uma nova família na terra, uma família de filhos obedientes, de maridos que serão fiéis às suas esposas, em mulheres que serão tementes ao Senhor, mulheres inteligentes, cheias de sabedoria, que vão edificar o seu lar. Ele vai trazer a boa notícia, que nós vamos ser arrancados das mãos do inimigo, e o inimigo não tocará na nossa vida. A nossa vida não terminará em morte, mas a nossa vida vai ser destinada ao céu, à vitória. Um tempo novo inaugura na terra. A igreja nasce desse evangelho, um evangelho que fala sobre Yeshua, o Filho de Deus, que vem na terra estabelecer um novo tempo, e a igreja é guardiã desse evangelho. É por isso que domingo após domingo, gerações após gerações, nós continuamos proclamando as boas novas de cura, de libertação, de transformação. Nós sempre declaramos: há uma notícia boa dos céus na nossa direção, e nós seremos, recebe aí, nós seremos como um funil aberto. A má notícia vai passar longe da nossa casa. Nós não seremos surpreendidos com a notícia da derrota, com a notícia da morte, da enfermidade indesejada, do susto. Nós seremos surpreendidos pelas notícias dos céus. Nós seremos como um funil aberto, e toda a notícia de prosperidade, de crescimento, de avanço, de fé, de esperança, ela será dirigida na nossa direção. Nós, como imã, atrairemos as novidades dos céus para a nossa casa. Aleluia, aleluia. Esses dias você vai receber tanta notícia boa. Os portadores de boas notícias estão se levantando na terra e estão caminhando na tua direção, porque o evangelho do Senhor foi plantado na terra. Nós não viveremos das más notícias, mas nós seremos ouvintes das boas notícias. Mas nós também seremos arautos das boas notícias do evangelho. Diga: eu serei um arauto das boas notícias. Tem amigos agora precisando de ouvir uma boa notícia, de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé, uma palavra que restaura, uma palavra que renova, uma palavra que reabilita. Tem alguém necessitando nesta cidade de um homem, de uma mulher como você, que tem um discurso diferente, o discurso do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa semana se propõe a isso. Ainda agora eu atravessei ali a ponte,
E a Kedma abriu um dos grupos de amigos, e as notícias as piores possíveis. Eu disse: Kedma, enche esse grupo de palavra de paz, porque nunca a má notícia vai superar o Evangelho. Nunca a má notícia vai superar as boas novas do Senhor. Nunca. O choro pode até durar uma noite inteira, mas todos os dias a alegria nos visitará. Nós receberemos o bom dia do Espírito Santo, e Ele abrirá a nossa manhã, declarando sobre a nossa vida a paz do céu, que excede todo entendimento. Assim iniciou o Evangelho, e esse é o conteúdo do Evangelho. Não haverá entre nós espaço para os arautos da má notícia. O Evangelho gerou a igreja, e a igreja é uma comunidade terapêutica. Diga para o seu irmão: uma comunidade terapêutica. A igreja é isso, um hospital, onde as pessoas chegam aqui com todos os níveis de enfermidade: enfermidade na alma, enfermidade no espírito, enfermidade no corpo. Esse lugar se transforma num poço de Betesda, na casa de misericórdia, no lugar do socorro e da ajuda. Quando o Evangelho é plantado na terra, dá origem à igreja. A igreja se torna a acolhedora do homem enfermo, e o próprio Senhor disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa é a nossa realidade. Eu sei que todos nós temos uma experiência comum a nos aproximar da igreja. Ao nos aproximar da igreja, todos nós viemos doentes, alguns até de paletó e gravata, mas doentes. Alguns com nível social resolvido, mas doentes. Alguns com um perfil socialmente irrepreensível, mas doentes. Crianças doentes, adolescentes doentes, jovens doentes, famílias doentes. E nós nos aproximamos da igreja do Senhor Jesus Cristo, e aqui nós fomos curados e libertos. Nós fomos por uma experiência chamada encontro com Deus. Quantos foram para o encontro com Deus? E o encontro lá nós chegamos muito enfermos, e fomos para uma UTI, e foi dado a nós muito antibiótico, porque tinha que ser invasivo o tratamento, não tinha mais como postergar. Alguns foram como o último suspiro, como a última oportunidade da sua vida. Alguns chegaram aqui já jogando a toalha no chão, desistindo de tudo, porque não aguentavam mais a sua enfermidade. O seu sofrimento era tamanho que era melhor abandonar tudo. E aqui nós fomos tratados pelos céus, e de uma forma generosa o Senhor tem nos tratado. Ele arrancou as nossas dores, as dores da alma, o grito interior. Ele nos curou, nos libertou, Ele sarou as nossas feridas. Alguns chegaram enfermos fisicamente, com doenças terminais, com decreto de morte, com o laudo do médico que disse: olha, não tem mais jeito, só Deus.
e você disse: então é com Deus, e você veio na igreja que prega o evangelho do Senhor, a igreja que sara, que cura, que liberta, e você se expôs em fé. E um toque só, uma palavra só. Eu conheço pessoas aqui que chegaram com câncer, e o Senhor disse: essa doença não é para a morte, é só para estabelecer a minha glória sobre você. Eu conheço mães que chegaram aqui carregando os seus filhos diante desse altar, dizendo: olha, o médico disse que não tinha mais jeito, nem crente eu sou, mas ora pelo meu filho. E foi feita a oração da fé. E a oração da fé, nesse ambiente de cura, esse ambiente terapêutico, curou os filhos, e foi devolvida a mãe, foi devolvida ao seio da família, alguém que a medicina e que nada e nem ninguém podia dar resposta, mas os céus inauguram na terra um tempo novo. A minha casa será chamada casa de oração, e os meus ouvidos estão atentos à oração que se faz neste lugar, porque tudo é possível ao que crê. Até o morto nesse lugar ressuscita. Quantos creem que essa casa é uma causa terapêutica? Quantos aqui já foram curados nessa casa? Tem alguns que às vezes vêm aqui de tamarra, nem vontade tem para vir, e quando entra nessa atmosfera nem se percebe, e quando sai, o Senhor já alcançou. E aí ele imagina: meu Deus, o que é isso? E volta para o seu lar curado. Nunca faltará cura, nunca faltará cura, nunca faltará cura, porque essa casa é a casa que guarda o evangelho, as boas novas. E eu quero declarar que hoje você vai sair daqui com uma boa nova. Em qualquer nível de enfermidade, hoje Deus vai estar estabelecendo uma cura na tua vida. Deus vai estar trazendo uma cura para o teu casamento, uma cura para a tua enfermidade, uma cura nas tuas finanças, uma cura onde precisar. O evangelho hoje vai nos alcançar, porque a mão do Todo-Poderoso não está encolhida para que Ele não possa nos auxiliar. Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus de hoje, e Ele será eternamente. Aleluia. Nós não precisamos mais voltar a ser como nós éramos, porque aquele tratamento pesadão do encontro foi porque nós relaxamos, nós não tivemos cuidado, nós não conhecíamos a graça, e chegamos a ir para a UTI espiritual, e Deus cuidou de nós. Mas a igreja também é uma comunidade que ela cuida preventivamente daqueles que se entregam aos cuidados do Espírito Santo. Diga: comunidade preventiva. Todo o tempo Deus está levantando na terra uma palavra para nos prevenir, para nos advertir, para nos orientar. E nós não precisamos voltar mais o nível de enfermidade do nosso passado, porque Deus faz a manutenção daqueles que foram curados com prevenção. Ainda agora eu estava vendo aqui a Cris trazendo as crianças, e de uma forma lúdica, dizendo: olha, vai ser o primeiro Jet Baby Boom, Jet Tibum, Jet Tibum. Sabe o que é isso? Cuidando dos seus filhos, cuidando da cabecinha deles,
cuidando do coraçãozinho deles, cuidando dos pezinhos deles, para que eles não se tornem enfermos por desconhecer a graça, o favor, a bênção de Deus. Os nossos filhos não viverão as nossas experiências do passado, a enfermidade do mundo não alcançará a mente dos nossos filhos. Os nossos filhos serão guardados e protegidos. Há uma prevenção de Deus, cuidado de Deus. Aí toda a igreja se organiza assim. Desfrute disso, desfrute disso. As nossas crianças no Jet Kids, depois os adolescentes. O pastor Moisés vai estar aqui, ó. Eu fico impressionado, só um homem movido pelo Espírito de Deus e pela causa do Evangelho. Um homem tremendo, com trabalho que vocês não imaginam. Eu não sei nem como ele aguenta. Só nos domingos aqui é 4 cultos. Todo o sistema de adoração da igreja, ele toma conta de tudo aqui. Ele é carregador de piano, de caixa. Aí ele diz assim: eu vou cuidar, vou me entregar um pouco mais ao Evangelho, eu vou cuidar dos filhos de vocês, para que eles aprendam a cantar canções de adoração ao Eterno, para que eles tenham uma vida linkada a Deus, e eles não sejam adoradores de deuses que trazem para a vida dele destruição. Nós não vamos ter desprazer de os nossos filhos estar nos Rock in Rios da vida, se drogando, se prostituindo e adorando entidades que provocam morte e destruição. Os nossos filhos vão ser adoradores de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Príncipe da paz. Aproveite isso, preventivo. Esses dias eu estava aqui 7 dias, pastor Cláudio, escola de líderes, escola de mestre para a família. 7 dias, os pastores aqui incansáveis, as famílias todas destruídas, e aqui 7 dias. Como Deus traz sabedoria. Eu tive amigos que vieram aqui, que ainda nem passaram pelo encontro, e eles disseram assim: eu nunca tinha ouvido o que eu ouvi, na perspectiva que eu ouvi. Algo diferente, tem uma notícia que o mundo não conhece, e quando nós conhecemos essa notícia, nós somos guardados. Deus nos previne, e os nossos pés não são apanhados em laços. Eu quero declarar: aos seus pés não serão apanhados em laço. O laço do passarinheiro não pegará os pés dos nossos filhos. Ontem à noite nós estávamos aqui, rede de casais, aprendendo sobre o que é uma família poderosa na terra, como se transformar num casal vitorioso. Olha, eita! No mundo onde o diabo tem destruído as alianças, o Senhor está dizendo: eu vou prevenir vocês, e vocês não vão entrar para a estatística do divórcio. Pelo contrário, vocês vão ser um casal na terra vitorioso. Você vai ser uma referência de vitória. Esses dias eu quero te ver pelo Facebook lá no Ceará, naquelas redes, pastor Cláudio. A primeira vez que eu vi aquela rede dentro do mar, e um cara balançando o pezinho assim, tomando uma água de coco, foi o pastor Cláudio. Eu digo: uau, que inveja santa. Aí eu digo: um dia eu vou estar aí.
Aí um dia eu estava lá, pastor Cláudio, eu ainda deitei, e o Farrusco e o Felipe me balando, olha. Eu digo, embala menino, porque Deus me prometeu, a nossa família não vai ser destruída, nós vamos ser guardados pelo Eterno. Eu quero declarar sobre a tua vida esse dia, por causa da palavra que te previne. Você vai entender as ciladas do inimigo para destruir a tua casa, e você não vai ser destruído. Você vai observar os conselhos que vêm de Deus para promover o teu lar, e esses dias você vai crescer muito. Você se tornará uma família exemplo e modelo. Quero declarar, você vai desfrutar do melhor da terra. A Bíblia diz, se vocês quiserem, e se vocês me ouvirem, o mundo não vai destruir vocês, pelo contrário, vocês comerão o melhor desta terra. Onde está esse povo que vai ser prevenido para comer o melhor desta terra? O diabo não vai pegar a gente, não. Diga, comunidade preventiva. Venha para cá, coloque seus filhos. Não diga que não tem tempo para trazer os meninos. Se você está com esse discurso e não tem tempo, o diabo arranja um tempo para cuidar do teu filho. Se Deus me deu filho, Deus me deu tempo para cuidar dele. Deus não me daria filho e me roubaria o tempo. Deus não faria isso. Talvez você não tenha uma prioridade hoje. Deus vai te dizer, eu estou te orientando preventivamente. Tenha prioridade para os teus filhos. Prioriza a tua família, prioriza as tuas crianças. Prioriza, porque o filho é a herança do Senhor. Ele é como uma flecha na mão do guerreiro, e você não vai ser envergonhado. Pelo contrário, você vai ser louvado e honrado na vida dos teus filhos. Deus está te prevenindo. Deus está nos orientando. É muito show ser orientado. É bom demais. Porque quando nós não somos orientados, quando não há ninguém que nos previna, nós nos tornamos uma presa fácil na mão do inimigo. Não inaugure o seu filho. Não apresente caminhos aos seus filhos que vai trazer destruição para eles. Sabe aquele negócio do boizinho, da patricinha? Não queira isso para os seus filhos, não. Diga, os meus filhos serão servos do Deus Altíssimo. Se precisar ser careta, ele vai ser careta. Ninguém vai badalar o nome dele, mas o nome dele vai ser conhecido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nos céus ele será conhecido, e para mim é o suficiente. Tem uns que são encantados. E o encanto com este mundo nos torna bobos. No reino espiritual. Não se encante. Não quero o glamour dessa terra. Vocês estão me ouvindo? Terceiro lugar, é uma comunidade profética. Diga assim, comunidade profética. O texto diz assim,
que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. João Batista, ele veio para pavimentar o caminho do Senhor, como diz Isaías 40. Isaías 40 é escrito 700 anos antes deste texto ser escrito. Pelo contrário, um pouquinho mais, porque esse texto é o texto de Marcos. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, o menor dos 4 evangelhos, e o primeiro a ser escrito. Foi escrito pelo evangelista Marcos e foi escrito aproximadamente no ano 65 a 70 na era cristã. Então nós já tínhamos aí 760 anos, 14, 15, 16 gerações aproximadamente. Havia uma profecia. Ei, quem ouviu a profecia ser dita por Isaías? Passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma geração. E talvez eles poderiam ter pensado assim: olha, essa palavra foi dita, mas se perdeu. O pregador falou, mas não vai acontecer. Escute, a palavra que é liberada pelo Eterno nunca se perde, sempre alcança o propósito para o qual ela foi liberada sobre a terra. Se você tem uma palavra profética na tua direção, não canse de esperar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele disse será, porque passará céu e terra, mas a minha palavra não vai passar, diz o Senhor. Lá o evangelho vem para a terra por causa de uma profecia. Escute, a profecia, ela não constrói o futuro, ela abre o nosso olhar para ver o futuro. E nós começamos a entender o que Deus quer para nós. Nós compreendemos o nosso propósito. A Bíblia diz assim sobre Deus e o desenho dele sobre nós: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para levar a um fim proveitoso. E nós podemos ver o desenho, nós podemos ver o projeto aonde Deus quer nos levar, e nós podemos perceber aonde o inimigo quer nos levar. Aí é fácil a gente entender, por percepção espiritual, aonde vai dar a nossa conduta. E aí entra uma angústia desse pastor. Eu estou aqui já só ordenado e à frente do ministério, presidindo mais de 32 anos. Agora dia 20 de fevereiro faz 32 anos. Então Moisés, por estar aqui todos os domingos em 32 anos, como ordenado pastor, a gente começa a ter sensibilidade, e como profeta a gente sabe onde vai dar, e dói, pastor Cláudio, dói, traz alegria. Como nós somos felizes quando a gente vê um jovem e o comportamento dele, a gente tem a percepção e a gente sabe, esse garoto vai crescer, ele está num caminho de bênção, os céus vão se abrir na direção dele, os caminhos vão se abrir, as portas vão se abrir, mais cedo ou mais tarde ele será promovido, o nome dele será honrado na terra, o caminho dele é caminho de vida e honra, e a gente se deleita nisso. A gente vê os casais, uau, esse comportamento é um comportamento bíblico, essa é uma palavra doce, essa é uma atitude espiritual. Ei, Kedman, conte os dias, porque esse casal vai ser muito feliz sobre a terra. Uau! Aí daqui uns dias ele corre no altar e diz: meu pastor, quero te contar algo que aconteceu comigo lá na minha casa
tudo está sendo transformado, tudo está sendo liberado, os céus estão sendo generosos comigo. Meu Deus, nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida. Era previsto. Aí outros a gente se separou, o filho se perdeu, a empresa faliu, a enfermidade o alcançou, a tristeza o venceu, e nada disso causa espanto a esse coração, porque tudo é previsto. É uma comunidade profética. Diga assim: comunidade profética. Eu quero declarar que você vai morar no céu. O teu futuro começa agora. Se comprometa com Ele. É muito simples. A Bíblia diz que a boca do boi não é fechada enquanto debulha. Escute, por favor. Pode entregar a ceia, por favor. Todos recebam a ceia, o pão e o vinho. Teu futuro está determinado pela tua conduta de hoje. Quem planta vento, colhe tempestade. Deus não se deixa usurpar. Tudo que o homem plantar, isso ele vai. Ninguém está plantando escondido, porque no reino espiritual tudo é feito diante do Eterno. Escute, tudo está sendo visto. O diabo não vai nos surpreender. Não vai nos surpreender. O diabo não vai te surpreender. Essa comunidade chamada igreja é uma comunidade que sempre tem uma mensagem para restaurar o povo. Diga assim: restaurar o povo. Como diz o profeta Isaías, é isso que o evangelista Marcos está dizendo. Assim como Isaías escreveu para o povo de Deus, que o povo de Deus perdeu o direito por se corromper, e Deus disse assim: eu restauro o direito que você perdeu. Hoje eu quero te dizer, igreja, que Deus vai restaurar o direito que você perdeu. Quando nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos povo, e como povo nós temos direito a uma herança, mas por causa da nossa conduta perdemos o direito. Essa comunidade é uma comunidade baseada no profeta Isaías, que sempre vai restaurar o direito perdido. Sempre terá uma misericórdia, e as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos tragados, porque a sua misericórdia se renova. Hoje Deus vai restaurar o direito do filho que por causa da conduta perdeu o direito. Eu declaro sobre a tua vida todo o direito restaurado e entregue em tuas mãos. Essa é uma comunidade que restaura o direito daquele que já tem direito, porque é filho do Deus Altíssimo. Mas ela também é uma comunidade includente. Diga assim: comunidade includente. Olha aqui, as portas não estão fechadas e não podem se fechar. Preparai o caminho do Senhor, pregai em alto bom som, anunciai, aproximai o povo que está perdido do Deus Altíssimo, inclua aqueles que necessitam de cura dentro deste rebanho. Tem um amigo nosso precisando de socorro, tem um parente nosso precisando de socorro. Esses dias um amigo, membro desta igreja, ele mandou para mim, meu amigo, e ele mandou a foto, diretor de escola aqui em Manaus. Ele se perdeu, nós estamos atrás dele, divulguem na rede social, nos ajudem a encontrar, porque ele está perdido.
e eu vi a mobilização de uma rede imensa. Aonde eu abria no Facebook, eu via: nós estamos procurando, nos ajude a encontrar. Escuta, por favor, não é de bom tom nós sabermos que os nossos amigos estão perdidos e nós não fazermos nada para encontrá-los. O Senhor diz assim: preparai, busque esses que estão perdidos. Fique de pé, por favor.